tema da pesquisa. Até a redação, então, a gente conseguiu melhorar um pouco aí, está melhor do que a redação que foi para vocês. Como se deu, quais as características do processo de precarização do trabalho na Fundação Instituto de Terra do Estado de São Paulo na primeira década do século XXI. Então, essa foi a nossa pergunta aí, da qual partiu. Bom, como eu disse, teve duas hipóteses que nós não conseguimos comprovar. Então, o processo de precarização do trabalho na Fundação ITESP foi o grande responsável pela saída em massa dos trabalhadores, uma vez que nós não conseguimos, então, como eu disse, entrevistar esses trabalhadores aí. E a outra hipótese é a questão da alta atividade de trabalhadores, somada à defasagem permanente nos quadros de servidores do ITESP, que é uma média de 103 servidores por ano, fez com que as políticas públicas desenvolvidas no início das atividades fossem interrompidas ou, no mínimo, perdessem a sua efetividade. Nós achávamos que, fazendo essa pergunta para os trabalhadores, talvez a gente conseguisse chegar em alguma coisa nessa questão. Mas, infelizmente, quando nós fizemos essa pergunta na pesquisa, percebemos que aí ela enviesa a resposta, porque o cara acha que se você falar, estaria falando mal do trabalho dele. Então ele sempre tende a dizer, fica claro muito nas falas, que o trabalho é o melhor possível. Então fica uma coisa, nós procuramos então, não percebendo que essa era a tônica, desconsiderar isso. Aí caberia uma pesquisa mais lá na ponta com os beneficiários do trabalho da Fundação ITESP. A questão aí, mesmo tendo os dados da evasão, só para vocês terem uma ideia, né, quando se trabalhava, aqui nessa parte a gente fala do quanto a menos de trabalhadores, esse último quadrinho ali, vocês vão percebendo quanto que por ano a Fundação trabalhou com um número menor de trabalhadores. Mas apesar disso a gente não conseguiu comprovar isso. Bom, hipóteses que se confirmaram. Então, duas se confirmaram e a gente... isso fica claro, eu não vou colocar aqui, mas os professores leram aí no trabalho a questão das respostas, né? Porque no questionário tinha algumas respostas abertas, isso criou algum problema, inclusive, com a ferramenta, porque nós tínhamos... A ferramenta só comporta 120 caracteres, né? O SPSS. Aí, quando a gente ia transcrever as respostas, dava aquele tilt. Né? A gente tinha que jogar no Word para depois aproveitar na dissertação na íntegra. Mas, então, nessas respostas abertas, né, nós vamos ver que as grandes causas da precarização do trabalho na Fundação ITESP são basicamente a questão da ausência da correção das perdas salariais integrais, da inexistência de uma carreira pública, apesar de ter um plano de carreira, ele não foi execuído, né? Da anulação do concurso de 2000, bem como do problema da defasagem no valor dos benefícios. Isso ficou muito claro, isso foi muito, transpareceu, que deu essa segurança para a gente, está afirmando isso. A situação dos trabalhadores da Fundação ITESP só não se agravou ainda mais devido à capacidade de luta e organização da categoria, aí capitaneada aí pela AFITESP, né, a Associação de Funcionários aí da Fundação Instituto de Terra do Estado de São Paulo. Aqui, o senhor falou aqui só para ter uma ideia, porque as respostas, como são abertas, não dão, obviamente não tem elas não se repetem, né? Mas então, só para visualizar nos gráficos como é que apareceu a questão da confirmação das hipóteses aí. Veja, por exemplo, né, a questão aí, se você concorda, se o seu salário que você recebe é compatível com a responsabilidade do seu trabalho. Lá, o não, as respostas, isso fica muito evidente. Você é favorável que a Fundação ITESP aplique sobre o valor deste benefício, bem como de outros benefícios,
os 20%. Então mostra a questão da defasagem também dos benefícios. Aí um pouco com dados até 2011 que a gente conseguiu aferir, né, a questão da defasagem salarial. Mesmo aplicando em 2011 os 20%, né, que eles chamaram de ajuste de curva, veja como a perda ela é gigantesca. Né? Bom, aí eu já mostrei isso na outra na qualificação. A arrecadação do governo do Estado de São Paulo, né, a previsão, a arrecadação efetiva e a receita da Fundação IPESP, e o vermelho lá é a correção que foi aplicada aos salários. Bom, a resistência nós analisamos aí basicamente através do primeiro plebiscito interno de 2010, a greve de 2010, o segundo plebiscito interno de 2011 e o terceiro plebiscito interno que a gente até, numa conversa com a Dilson, a gente achou melhor pegar o terceiro plebiscito e colocar como um auxiliar da pesquisa, porque ele ajudava, uma vez que ele trabalhava com uma amostra muito maior do que a amostra que nós trabalhamos, né, e ele foi feito de uma maneira já, uma vez que a gente já tinha aplicado a pesquisa, então a gente pôde procurar consertar algumas coisas da pesquisa no plebiscito, né, a gente então utilizou na análise, junto com o questionário, a aplicação do questionário, o terceiro plebiscito. E isso que ajudou na construção daqueles indicadores que a gente já mencionou aqui. Esses indicadores estão aí, não vamos falar deles, porque os 4 mais importantes, apesar de já ter colocado, né, é uma discussão até que o Pimenta levantava nas nossas discussões aí nos grupos, é muito indicador, né? Mas na verdade a gente deixou para ver se o questionário confirmava, se o plebiscito acabou, que tem coisa que não se confirmou, mas a gente deixou aí por conta de mostrar o percurso também um pouco do trabalho. Bom, então, em relação à questão da precarização, a fundamentação teórica, nós já falamos aqui, nós partimos daquela visão macro de precarização, né, do trabalho, como um todo, até tentar aproximar na questão do servidor público, do funcionário público, enfim, né, do trabalhador, por conta de que, assim, alguns trabalhos, né, e o Thales, ele até indicou na qualificação alguns trabalhos, nós fomos atrás, demos uma olhada, mas vê que é um caráter diferente, porque tem a questão da pesquisa, que o ITESP abandonou. Infelizmente, o ITESP não é mais um órgão de pesquisa, né? Ele tratou a gestão do Gustavo Húngaro tratou de enterrar, por exemplo, a diretoria na qual eu trabalho, a diretoria de formação, de pesquisa, mas ela foi abandonada. O grupo de pesquisa foi morto, né? Foi destituído, acabou extinto. Então, tem uma outra característica. Né? Na nossa avaliação não era uma característica muito parecida com a Fundação ITESP. Né? Então, e há essa lacuna. A gente percebe que não se fala muito por conta da questão de achar que serviço público, né? De achar não, de ter um consenso teórico, né? Que serviço público é trabalho improdutivo, né? Isso não é consensual, né? Isso tem autores que divergem disso, né? O serviço público não produz valor, né? Mais valor, a mais-valia, e, portanto, até as visões que deveriam interessar mais nesse estudo, como o marxista, abandona um pouco essa questão. Eu estou aqui atento no horário também, porque eu está me alertando aqui para não atrapalhar. São 10 minutos que tem, Silvio?
Só para não me perder aqui. Bom, só para reforçar um pouco aquilo que a gente está dizendo aí, né? O Rui Braga, por exemplo, ele vai colocar uma questão que eu acho que é interessante, só para dar uma lida aí. Ao contrário, entendemos que a decorrência da mercantilização do trabalho, do caráter capitalista da divisão do trabalho, da anarquia da reprodução do capital, a precariedade é constitutiva da relação salarial. Na realidade, ela é a própria condição da existência do salariado. Só para dizer. Então, não é uma coisa absurda que nós estamos levantando. Né? A precariedade, ela, além dela ter o caráter da relação trabalhista, ela, no caso aqui, ela é agravada por uma série de fatores que a gente está colocando ali. Então, eu falei da lacuna, já só para a gente avançar, para não... essa questão que eu acho que a gente procurou, eu não sei se isso fica muito explícito, mas nas falas eu não sei se eu consegui a questão de como isso interfere, né, na subjetividade do trabalhador, né? Como muito bem coloca, né, o Lopes, devido à nossa herança cultural histórica de 4 séculos de escravidão, a precarização do trabalho é uma característica que faz parte da nossa formação social. Com certeza, a subjetividade dos trabalhadores públicos da Fundação ITESP também não ficaram imunes das consequências dessa herança. Para além de importantes aspectos de desvendamento das formas de dominação e exploração implícita nas diferentes formas de precarização do trabalho, por conseguinte de sua especificação histórica e etnográfica, seria importante também ver os aspectos da subjetivação da experiência do trabalho dos agentes, percebendo também a outra face da dupla verdade do trabalho, a verdade contraditória de sua exploração objetiva, de sua legitimação pelos aspectos identitários e sociabilidade proporcionados pelo trabalho. Então, essa dialética, digamos assim, entre a questão objetiva, né, a precarização objetiva, ela também, isso tem um impacto na subjetividade, quer dizer, isso impacta de diferente forma, né? É difícil você fazer uma análise dizendo, olha, isso é assim de uma forma macro, né? Olha, então por isso que a gente está procurando se dedicar esse estudo numa fundação pública, porque acredita que tem especificidades ali, que muitas vezes essa visão geral não consegue capturar. Só para citar aí o Antunes, que foi um dos caras que a gente partiu, né? Ele vai dizer de importante que a gente até fez questão de grifar, né? Nós vamos ver que tudo passa por essa questão da conjuntura sobre a qual a fundação foi criada, gestada e funcionada, teve seu funcionamento, né? Que foi essa conjuntura que eu não falei um pouco aí, mas que, por conta do tempo, mas que é a questão da globalização, né? Procuramos discutir um pouco isso também no trabalho, essa questão da internacionalização do capital, que acaba impactando o trabalhador. Até tinha uma questão que a gente tinha colocado no questionário, mas não conseguimos, era a questão da mídia, né? A influência da mídia. Como é que, por conta de uma leitura que nós fizemos do Ottaviani, que ele fala, né, que a grande mediação dessa questão aí do trabalho, da superexploração do trabalho, se dá pelo viés da mídia. A gente tentou ver como é que o trabalhador da Fundação ITESP se informa, então, mas isso foi meio caótico, porque nós fizemos uma questão de classificar 1, 2, 3, 4, 5, e aí na hora de... Isso deu um certo problema na hora de você quantificar isso. Então, as referências bibliográficas, um pouco aí do que é essa ferramenta, né? Como é que a gente trabalhou com essa ferramenta.
eu disse para a Dilson, né, a gente teve uma dificuldade porque nós montamos o questionário fora da ferramenta. Depois nós tivemos que adaptar esse questionário à ferramenta. Então, isso criou uma certa dificuldade, mas só para vocês terem uma ideia. Assim, então, primeiro teve que se fazer toda essa questão das variáveis. Depois que foi feito isso, a gente lançava lá em cima as variáveis, aquelas variáveis que estavam do lado lá, e aqui a gente lançava os questionários, né, as 85 questões que virão na prática aí, mais de 150 variáveis. Então e aí a gente procurava, depois disso a tabela saía tudo em inglês, a gente tinha que fazer aquele processo de tradução, né, e fizemos a frequência estatística, né? Também não quisemos avançar numa coisa que a gente não tinha muita segurança. Então, é claro que dá para se fazer, eu coloquei aí os próximos passos da pesquisa, né? Dá para se explorar muito mais coisa do que o trabalho ele explorou, né? A gente, por exemplo, na questão da AFIPESP, a gente não analisou, nós nos atemos aos plebiscitos, mas a gente não analisou a questão as questões jurídicas, né? Por exemplo, nós tivemos, desde que o trabalho ficou pronto, nós tivemos algumas notícias boas. Ganhamos em Brasília ontem, por exemplo, o quinquênio, né, no STF. Então, algumas coisas foram, o trabalho foi acontecendo e a licença-prêmio já havia ganho ali, recentemente também. Então, assim, licença-prêmio não, perdão, como é que diz, os 20 anos de serviço lá, a partir dos 20 anos você tem direito a... Esqueci aqui agora, sexta parte, Então, assim, não analisamos isso, nós analisamos, por exemplo, as cartas abertas, né, que foi colocada, até porque era uma hipótese só, né, do trabalho, não era o trabalho sobre a AFIPESP. Né? A AFIPESP ela entrou só como aquela que faz com que segure um pouco esse processo de precarização do trabalho. Né? Então, enfim, não sei se... Mas é isso. Claramente, olha como você cresceu, você não teve sempre poucos lugares, teve muitos anos. Não, eu fiz, porque a tentação era grande de fazer, mas eu procurei